que esperar para Brasília em 2025? Bom, pessoal, o pano de fundo das perspectivas da política fiscal e, obviamente, da política nesse ano que está começando são basicamente três. A gente tem um cenário internacional muito incerto e provavelmente pouco auspicioso para as economias emergentes, inclusive para o Brasil, nesse ano de 2025. Aqui, domesticamente, a gente tem um cenário inflacionário e a gente começa o ano com a taxa de juros elevada no meio de um ciclo de aperto monetário, e a gente tem uma pouca tolerância do mercado e da sociedade em geral a eventuais deslizes do governo, e isso é um tema importante para a condução da política fiscal ao longo desse ano. Em particular, nesse último tema, a reação dos preços dos ativos quando do anúncio do pacote de gastos no final do ano passado, juntamente com a isenção do imposto de renda até R$5.000 e a chamada crise do PIX nesse início de ano, mostram o quanto questões intrínsecas do governo podem potencializar esses riscos que já vêm desse cenário internacional e desse cenário inflacionário doméstico. No campo fiscal, por um lado, a gente tem menos dúvidas de que o governo pode ser capaz de entregar os compromissos que ele se autoimpôs. Que compromissos seriam esses? O governo está fazendo todos os esforços, e mostrou isso em 2024, usando todas as armas que tem, para conseguir entregar a meta de superávit primário, entregar formalmente a meta de superávit primário que foi estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias, e também tem usado os instrumentos disponíveis para conseguir cumprir o limite de gastos que foi introduzido pelo arcabouço fiscal, pela Lei Complementar 200 em 2023. Mas se por um lado o governo tem mostrado essa disposição de fazer o que for possível para cumprir o que ele prometeu, por outro está ficando cada vez mais claro que o que ele prometeu em termos de limite de gastos e em termos de metas de resultados é insuficiente para garantir uma trajetória sustentável para a dívida pública e para garantir a confiança dos agentes econômicos nessa trajetória em busca de contas públicas mais saudáveis e desse que é o objetivo central da política fiscal, que é uma trajetória de dívida rumo à estabilidade, rumo à queda, que passe essa confiança para os agentes econômicos. Na pauta do Congresso para esse ano, o governo tem, talvez como primeiro passo, resolver o imbróglio das emendas parlamentares, que na verdade vem se estendendo desde o final de 2024, com a suspensão das emendas. Na verdade, começou um pouco antes. É um tema que volta e meia vai trazendo novos ruídos para a relação entre os três poderes, mais do que entre o executivo e o legislativo. Mas, de qualquer forma, é um tema que condiciona a atuação do Congresso. É fundamental algum endereçamento dessa questão para que o governo consiga resolver a principal pendência de 2024, que é a aprovação do orçamento para 2025. Além disso, tem também previsto para o ano a aprovação de projetos de lei que foram concebidos no âmbito do pacote de gastos, de controle de gastos, que foi anunciado no final de 2024. Particularmente, a gente está falando da reforma do sistema de pensão dos militares e do PL para limitação dos supersalários. Eventualmente, o governo pode vir a apresentar outras medidas para fortalecer o arcabouço fiscal e gerar esse ambiente de credibilidade? Pode, mas não é esperado que isso seja feito nesse início de ano. É esperado para esse início de ano
uma condução mais conservadora da política fiscal, mais em linha com o histórico dos instrumentos gerados pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Do que eu estou falando? De limitação da programação orçamentária enquanto a gente não tiver orçamento, em 1/18avos ao invés de 1/12avos, e de uma contenção mais forte no primeiro relatório bimestral em março. Do ponto de vista político, o governo busca também, nesse início de ano, usando inclusive como instrumento uma reforma ministerial, melhorar as condições de governabilidade junto ao Congresso, porque a grande medida do ano vai ser essa reforma da renda, calcada na isenção da pessoa física até R$ 5.000 de salário, com uma compensação através de uma tributação mínima das faixas mais elevadas de renda. Essa medida, ela tende a ser um trunfo na mão do governo, principalmente no segundo semestre, quando, por um lado, vão estar esquentando as discussões acerca da sucessão presidencial, das eleições de 2026, mas isso deve se dar concomitantemente a uma desaceleração mais forte da economia. Por isso que, do ponto de vista da narrativa, do ponto de vista do discurso, vai ser muito importante o governo ter na mão esse trunfo da proposta de isenção até R$ 5.000. Porém, essa medida ela tem gerado ruídos todas as vezes que ela vem à tona. Como eu mencionei, a reação à inclusão dessa medida no anúncio do pacote de gastos em dezembro gerou uma deterioração significativa dos preços dos ativos. Portanto, para poder apresentá-la e não potencializar ruídos e aumentar a volatilidade do mercado, o governo precisa gerar um ambiente de confiança, precisa ganhar credibilidade, precisa aprimorar a sua comunicação para que a medida não traga novamente todos esses problemas que a gente já viu ela trazendo em outubro de 2024, em dezembro de 2024. Então, é preciso gerar um ambiente de governabilidade, é preciso gerar credibilidade, é preciso gerar esse ambiente de governabilidade seguro junto ao Congresso, é preciso gerar um ambiente de credibilidade para a política fiscal, para só então o governo conseguir apresentar essa medida que deve ser o seu trunfo nas eleições de 2026. Em suma, 2025 tende a ser um ano de transição para esse ano, que tem potencial para ser bastante turbulento, que é o ano de eleição de 2026, mas vai ser uma transição em 2025 sob gelo fino, onde é preciso ter muito cuidado, não só o governo nas propostas que está fazendo, mas o mercado e a sociedade na avaliação dessa atuação. Era isso, pessoal, e numa próxima a gente está aqui conversando de novo.